O ministro Luiz Roberto Barroso postou esse vídeo no Twitter e ele também usou a rede social para explicar novas medidas que estão sendo adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para aumentar a transparência da nossa urna eletrônica, do nosso sistema de votação. Vamos dar uma olhadinha aí no que é? Olha só. A abertura do código-fonte das urnas aos partidos 1 ano antes da eleição. Eram 6 meses, mas agora terão 1 ano para inspecionar. Ampliação do número de urnas que vão passar pelo teste de integridade. É uma auditoria na véspera da eleição. A Comissão Externa de Sociedade Civil e Instituições para acompanhamento do processo. Tá aí, então, medidas tomadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A gente traz, claro, todo o nosso time aqui. Renata, Barroso, nesse caso, ele acaba dando uma satisfação e tentando, de alguma forma, também implementar medidas que, em tese, poderiam desestimular os ataques ao sistema eletrônico. Muito embora, politicamente, a gente saiba que provavelmente vai continuar, né? Há um claro movimento do TSE de oferecer um caminho para maior transparência. O próprio ministro usou essa explicação, ou seja, soluções que deem mais transparência ao processo. Então, um passo nesse sentido. O que por exemplo, deputados que foram movidos na votação do voto impresso por um desejo de se ter um sistema ainda mais fortalecido, ou para aqueles da sociedade que entendem que há, sim, espaço para melhorias, esses movimentos são bem-vindos e podem acalmar ali os ânimos. Quando a gente fala dos bolsonaristas, quando a gente fala da forma como o presidente Jair Bolsonaro estava usando esse tema, aí o impacto é restrito, se não nulo. Porque a transformação que esses parlamentares e esse grupo político quer no sistema de votação, ele é muito mais amplo e ele não se esgota nem em resultados de auditoria, de que o sistema atual é seguro, não se esgotam no fato de que a Polícia Federal não encontrou nenhum tipo de problema nas urnas eletrônicas. Então, mesmo que a abundância de argumentos e de fatos, isso não esgota a tentativa desse grupo de questionar o sistema atual. Mas sim, o movimento do TSE, primeiro, indica que o tribunal não está indiferente aos questionamentos que estão postos e, para aqueles que buscavam algum tipo de melhoria no sistema atual, eles vão encontrar nessas medidas do TSE um caminho. Yuri, você acredita que o presidente Bolsonaro vai cada vez mais ficar ali isolado nesse discurso junto com seus apoiadores? A gente viu agora mais uma manifestação, mais um gesto, ali um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, como a Dani acabou de trazer, do ministro Luiz Roberto Barroso. A gente viu essa semana também o presidente do Congresso Nacional se posicionando sobre isso. O presidente da Câmara disse que depois de votado ali no plenário, esse assunto estaria sepultado. Você acredita que o presidente vai ficar cada vez mais isolado nesse questionamento, Yuri? Do ponto de vista institucional, sem dúvida, Kenzo, justamente por esses fatos que você citou, que a gente viu desde terça-feira e ontem, os presidentes das duas casas, Câmara e Senado, deixando claro que lá essa discussão está encerrada porque foi rejeitada a PEC que foi apreciada pelo plenário da Câmara na terça-feira. E esse gesto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele também é um gesto institucional importante, porque ainda que o presidente esteja isolado do ponto de vista institucional, ele perdeu a batalha da votação em plenário, mas essa guerra de comunicação em colocar em xeque a credibilidade do sistema eleitoral, ele tem avançado casas e tem demonstrado que vai continuar com o seu flanco, continuar com os seus ataques ao sistema, à confiança da sociedade no sistema. Daí essa necessidade ou esse gesto institucional do TSE de reforçar algumas práticas que já são adotadas, não de hoje, já vinham sendo adotadas continuamente, porque são uma exigência legal, como, por exemplo, testes de integridade. Inclusive, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, nesse pronunciamento, ele menciona, olha, nos últimos anos, 2016, 2018, 2020, os partidos nem mais mandaram seus representantes para acompanhar esse teste, não porque desconfiem do sistema ou porque estão fazendo pouco caso, mas é justamente porque tem
a confiança do sistema, não tem motivos para desconfiar do resultado que o sistema, que o TSE apresenta em cada eleição, seja ela municipal, seja ela geral. Isso é o que aconteceu. Agora, o fato de antecipar o acesso ao código-fonte, permitir ali uma formação de comissão com diversas organizações da sociedade civil e mesmo algumas instituições. Essa comissão prevê, inclusive, participação de representantes das Forças Armadas, de outros órgãos de Estado, além de organizações da sociedade civil. É um gesto importante para mostrar que o sistema é íntegro, que o sistema funciona e que as nossas eleições tem lisura, os resultados são confiáveis e eles sempre, desde 1996, demonstraram, representaram aí a vontade da população ao ir às urnas escolher os seus representantes e os seus governantes. É o que a gente tem visto já há 25 anos.